Boa noite. Saúde, amada igreja, com a graça do Senhor Jesus. Está transcrito aí nos seus boletins. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Salmos 95, versículo 1 e 2. Em acolhimento, adoramos aquele que venceu. Eu convido a amada igreja para estar de pé. E abram suas Bíblias no Salmo 20. Façamos essa leitura uníssona. Amém? Oração a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhes responderá o seu santo céu. Com a vitória, força, sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriemos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. E ainda de pé, meus irmãos, abramos nossos inários no hino Exaltação de Louvor, número 39.
Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós, aqui na tua igreja, reunidos, nós, neste momento, pedimos que o Senhor nos conduza em todos os atos deste culto que ora lhes oferecemos, Pai. Nós pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre esta igreja e que unja o seu missionário, seu pastor, e que o Senhor fale conosco através do teu servo. Pai bendito, nós queremos neste momento dizer que só o Senhor é Deus e cremos que o Senhor nos conduzirá em glória, pois pedimos que também, Pai, nos perdoe os nossos pecados. Pedimos também que o Senhor, que rege nossas vidas, nos conduza para a vitória. Nós te adoramos, nós te pedimos que o Senhor esteja todo momento em nossas vidas e que nós nunca resvalemos os pés. Não deixe que nada venha se antepor a essa caminhada que nós faremos para chegar até o nosso destino final, que é o Senhor Jesus. Nós te oramos e pedimos, Senhor, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos, e com a sua graça nos perdoa. Vamos agora, nesse instante, com um cântico congregacional.
Meus queridos, está muito alto. Baixa um pouquinho aí. Meus queridos e amados irmãos, vamos ao momento de confissão dos nossos pecados. E mesmo assentados, eu peço que os amados estejam acompanhando a leitura do livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao 16. E após a leitura, estaremos de forma silenciosa, lançando diante do Senhor a nossa súplica de perdão. Após isso, estarei em um momento fazendo uma oração audível de confissão de pecados. E peço aos amados que estejam acompanhando agora a leitura. Hebreus 4, 14 a 16. E diz assim a palavra de Deus: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória ao Senhor. Oremos silenciosamente. Senhor maravilhoso, Senhor santíssimo e bondoso, nós nos prostramos aos seus pés, Senhor. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores, que somos falhos, mas, Senhor, Tu mesmo, Pai, nos oportuniza nos achegar aos Teus pés. E humildemente é isso que fazemos nesse instante, Deus. Deus soberano, para Te implorar perdão pelos nossos pecados. Deus, nós somos pecadores de fato, mas para o louvor da Tua glória, o Senhor colocou no nosso coração detestar o pecado. Nós somos falhos, Senhor, e fracos. Por isso Te imploramos, nos ajude a combater em nossas vidas aquilo que Te desagrada. Para que, meu Senhor, a cada dia temos conquistas e vitórias grandiosas contra o pecado, para louvor da Tua glória. É o que nós Te rogamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero também nesse instante convidar a amada igreja a estar de pé. Estaremos agora louvando com o hino Segurança e Alegria, hino 146.
poder se assentar, meus amados. Nós acabamos de ter um momento de confissão, onde nós colocamos diante de Deus as nossas fraquezas. E o Senhor tem respondido, meus irmãos, nossas orações com muita misericórdia. E Ele acabou de nos dizer: não temas, pois eu contigo sempre serei. Não temas, porque eu nunca te deixarei. Essa é a nossa certeza e convicção. O nosso Deus nos ama na eternidade já. Meus amados, eu peço aos queridos que estejam abrindo a palavra de Deus para a leitura da palavra da graça, também no livro de Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. E o título é: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Aleluia. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para serviços ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glória a Deus. Boa noite, amados, a graça e a paz de Jesus. Nesta noite de uma primavera invernal, ou de um inverno primaveril, nós queremos saudar aqueles que estão nos assistindo pela transmissão do culto, bem como aos que se encontram nesta noite aqui entre nós. Especialmente, nos alegramos com a presença do seu Jairo e dona Valdelina, os pais de Leísa. Portanto, meus sogros estão aqui já há alguns dias em tratamento, ambos tratando da saúde, e nos visitam nesta noite. É uma alegria tê-los aqui. Também bom rever dona Vera, que está conosco já faz algum tempo, que eu não a vejo, né? Tirando o dia do aniversário da igreja, estou vendo hoje. Que bom revê-la e tê-la aqui entre nós. Também a alegria desde hoje pela manhã estarmos com a nossa irmã Analice entre nós, trazendo alegria, e já nos presenteou pela manhã, nos ajudando aqui na condução do culto pela manhã, no momento dos louvores. Nossa saudação, portanto, a todos vocês, que Deus os abençoe e os encha com a renovação da sua graça, não só hoje, aqui, agora, mas durante essa semana e todo esse mês que se inicia. Deus os abençoe grandemente. Algumas informações, queridos. Primeiro, que logo após o culto, você poderá provar ali com o seu lanche
a saída, procurando ali a irmã Anitta. Você sabe que ela tem seu lanche sempre e é muito gostoso, né? Então pode procurar ao término do culto. E aproveitamos a oportunidade para você orar por aqueles que estão enfermos. Ore por Dona Laurita, ainda continua internada e num tratamento muito intenso, com escaras que estão incomodando, é um desconforto, a dor e todo o processo de recuperação. Continue orando por Dona Laurita. Também ore pela neta da irmã Anitta, a filha da Elisa, que também está bastante adoentada e precisa dos cuidados médicos, mas sobretudo do cuidado sanador do Senhor. Está com muitas dores, vamos orar por ela. Certamente Deus haverá de restaurar a saúde desses que estão enfermos. Que Deus, pois, nos abençoe e nos favoreça mais uma vez nesta noite. Amém. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Vamos fazer a leitura alternada do livro de Hebreus, no capítulo 13, do versículo 7 ao 17. Hebreus 13, de 7 a 17. Leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Vamos entoar agora os nossos cânticos espirituais. Durante os cânticos, os irmãos poderão estar trazendo seus dízimos e ofertas. Os que nos visitam não sintam-se constrangidos a fazer, mas se sentirem à vontade, que assim o façam. Vamos nos colocar de pé. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu grande amor. Por isso o nosso louvor é dele. O louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus. De lábios que confessam
irmãos não podem participar com os dízimos e ofertas. Deus é o nosso refúgio, é nossa forte base. Nele cremos e nos apegamos. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha vida chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Realmente é um amor grande, né? Maior do que o mar, maior do que nós possamos imaginar. Cuida de nós, está conosco e é motivo de nosso louvor. Os montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz brilhar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Glória a Deus. Nos apegamos em Deus para passar as provas e sair vitoriosos em Cristo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força de cor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. A vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Excesso de provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. No início. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força de cor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Excesso de provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Pode se sentar, irmão. Aqui na frente está fazendo frio. Que beleza, né? Não só cantar mensagens como esta, mas poder entender que elas são verdade em nossa vida. Não é simples externar
com palavras, uma canção, uma poesia, mas alegremente cantar, entendendo que quem está em Cristo, por mais provas que existam, por tentações e ataques vis, nós não somos condenados aos olhos de Deus. Vamos louvar, curva sua cabeça, pedir à irmã Analice, que nos dirija a Deus numa oração de louvor, de bendizer, de exaltação, de glorificação, àquele que é o nosso Deus e que em Cristo Jesus pagou toda a nossa dívida, a nossa culpa. Oremos. Santo e amado Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Oh Deus. Nós te adoramos nessa noite porque o Senhor é o nosso Deus, Amém. nosso sustentador. Tu és o Obrigado, autor da Senhor. vida, tu és o motivo da nossa existência, do nosso louvor, Oh do Senhor. nosso respirar, porque sem ti nada somos. É verdade. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós te louvamos pelo teu sacrifício, tão grande sacrifício feito na cruz, para que nós tivéssemos vida. Oh Deus, obrigado. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és santo. Amém. E só tu és digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Verdade. Nós te louvamos porque o Senhor nos conduz no teu caminho, Oh Deus. porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas, Obrigado. porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Nós te louvamos porque podemos estar aqui na tua casa, Oh, prestando Deus. um culto de louvor e adoração ao Senhor. Sim, Senhor. O El Shaddai, o grande Eu Sou, que é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Oh Senhor. Ó Senhor, se compadeça de nós. Sim, Deus. Louvado, engrandecido seja o teu nome santo. Perdoa, Deus, todos os nossos pecados e recebe, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. O culto que prestamos a Ti, que a Tua Oh, igreja se prostra diante do Senhor nessa noite, Oh Deus. para dizer que Tu és santo, Amém. que Tu és o único Deus e Senhor, Sim, o sim. Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado e que tira o pecado de todo aquele que Te confessar Oh como Deus. Senhor e Salvador. Oh Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos hoje para ceiarmos junto com o Senhor, Oh Deus. para dizer, ora vem, Senhor Jesus, Amém. enche as nossas vidas com o fogo do céu, com o Oh, avivamento Deus. vindo do teu trono de graça. Amém. Santifica a tua igreja, santifica o teu povo, santifica as nossas vidas. Amém. Ó Deus, e nos aceita no teu altar nessa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Adoramos aquele que venceu e com sua graça nos perdoa. Louvamos ao Cristo vencedor que tem força para livrar. Você deve ter percebido os hinos, os cânticos, as leituras de todo o nosso processo de ordem do culto nesta noite. E veja como o Espírito de Deus age livre e liberalmente também em nossa mente e nosso coração. O próprio entendimento da oração da irmã aponta para aquilo que eu quero refletir com vocês nesta noite, sobre o Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 29 ao verso 31. E mesmo como vocês se encontram assentados, por favor, leiam e acompanhem a leitura comigo e mantenha a sua Bíblia aberta. Tentativa nesta noite não é como de costume numa mensagem expositiva, ainda que colocaremos algumas coisas de cada versículo. Mas a ideia aqui é falar na imagem que está estampada no versículo 29, sobre o Cordeiro de Deus. Já que estamos diante da mesa do Senhor,
Queria pensar alguma coisa com vocês nesta noite. Quem está com frio? Ajude aí, por favor, viu, meus diáconos? Parece que os homens são calorentos, mas as mulheres são friorentas. Por isso que a gente aquece a elas. Com palavras, com atenção, com carinho, com roupa. Não é? Então, seu Álvaro, que já está exercitando o diaconato, ajuda aí, viu? Vê como é que está a temperatura. Então, João 1, nos diz assim a palavra de Deus a partir do verso 29. No dia seguinte, que dia foi esse? O dia em que Jesus, através de João, repetidamente, ouve o testemunho dele, o precursor. No dia seguinte, viu João a Jesus. Agora, depois de João ter testemunhado de Jesus, ele vê a Jesus. E diz o texto, viu a Jesus que vinha para ele, que já havia testemunhado, dizendo que ele era o precursor, de que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmã Janaína, aqui está um outdoor, em letras não de neon, mas vivas. O verbo de Deus que havia sido relatado no capítulo 1, lá no início, de 1 a 14, que se fez carne. Agora João, depois de testemunhar, o contempla e diz, eis aí, olha a notícia. É ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E acrescenta, é este a favor de quem eu disse, de quem eu testemunhei ainda há pouco, de quem eu estava falando anteriormente, de quem eu havia dito que ele era o Messias, aquele que perdoa pecados. Após mim, vem um varão que tem primazia. Olha que expressão maravilhosa, porque já existia antes de mim. No princípio era o verbo, João 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e se manifestou cheio de graça e de formosura. Este já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, eu vim batizando com água. Amém? Com essa elucidação já explicativa, enquanto líamos do texto, acredito que você deve pensar algumas coisas. O dia seguinte, como acabamos de ver, representa toda a ação posterior do que João havia realizado e que está colocado aí no texto, a partir do versículo 15, quando diz que este verbo que havia se manifestado em carne, versículo 14, estava habitando, tabernaculando, morando entre nós, cheio de graça e de verdade. João agora testemunha a respeito dele e exclama que este aí, versículo 15, tem a primazia antes de mim. Ele é o primeiro. É aquele pelo qual o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, diz que ele é o primeiro entre todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito existiria. E não somente isto, é dele que recebemos plenitude e graça. João está testemunhando, mostrando, anunciando que existe um Deus que personificado, encarnado, na pessoa bendita do Salvador, tem a primazia, e não só tem a primazia, mas ele concede plenitude de graça sobre graça, ou seja, favor sobre favor, aquilo que não merecemos, aquilo que não temos qualquer direito, por meio dele nos é adquirido, nos é concedido. E diz mais, a partir do versículo 19, que ele foi enviado
de Jerusalém aos sacerdotes e levitas, e a pergunta é feita. Olha, esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Porque havia uma confusão. Algumas pessoas, pelo jeito ermitão em que João Batista vivia, tipo um Elias da nova dispensação, com pele de camelos, com alimento silvestre, com uma vida quase que rudimentar. Quem é você? E alguns estavam fazendo uma confusão, achando que João era o prometido. E ele então diz que não é ele. 25. E perguntaram: então por que batiza se não és o Cristo? Nem o Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. Estava presente, mas presencialmente ainda não havia se manifestado ao povo. Tanto é que o capítulo 2 diz que ele deu início aos seus sinais e prodígios numa festa de casamento lá em Caná da Galiléia, quando transformou água em vinho. Até aqui, Jesus era alguém que não era, de forma alguma ainda, embora presente, presencialmente visto por ninguém na comunidade. E alguns estavam confundindo, achando que João Batista era esse prometido. Ou até o mesmo Elias ou qualquer um dos profetas. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 16, pergunta: o que diz o povo quem eu sou? Aí, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou mesmo alguns dos profetas. Porque o povo estava nessa confusão. Hoje não é diferente. Há muita gente confusa a respeito do entendimento de quem é a pessoa de Jesus. E alguns, inclusive, colocando esperança e confiança naqueles que supostamente se intitulam como representantes do próprio Deus aqui na terra. E tomam para si direitos e méritos que são única e exclusivamente do Senhor. Aí João prossegue dizendo: o qual vem após mim, versículo 27, do qual, referindo-se agora a Jesus, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Dá para você imaginar o que é desatar a correia das sandálias? Você já deve ter visto filmes da Palestina antiga. Não era sandália como essas de grife hoje, não, viu? Bem arrumadinha. Era uma espécie de proteção que era amarrada na sola do pé, com alguns tipos de cordão, até de couro, e se enlaçavam na canela para a pessoa andar sem perder a proteção. Aí João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dele, porque para desatar a sandália tinha que se curvar, tinha que se abaixar, tinha que ir desvencilhando laço por laço entrelaçado daquele calçado. João diz: eu não tenho dignidade sequer de me curvar para desatar as sandálias dele. Quando João estava nessa resposta e nessa indagação da pergunta que estava lhe sendo feita, quem ele era, e da confusão mental, Jesus, versículo 29, no outro dia, lemos aqui, vinha para ele. E então, prontamente, João, sem qualquer introdução, sem qualquer apresentação mais demorada, diz: eis, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, irmãos, que João teve uma visão precisa de quem era Jesus. E é isso que nós precisamos ter hoje. Olhar e enxergar e ver quem é
o Cordeiro de Deus. Algumas coisas para você, por favor, observe aí o texto, no versículo 29, nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirar significa arrancar. A palavra literalmente significa afastar para longe o pecado. Pecado aqui, na realidade, nos traz o entendimento que equivale àquilo que ofende a Deus. Uma palavra bem mais próxima do nosso entendimento é aquilo que nos afasta de Deus, nos lança para longe de Deus, que nos faz errar o alvo, que nos faz errar o propósito de nossa vida, que nos faz errar o sentido da existência. Isto é pecado. E João diz, ele é que arranca isso que nos afasta de Deus, é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui vem uma coisa que eu queria deixar para vocês, antes de falar da visão que eu e você devemos ter, como João teve. Ele tira o pecado da onde? Do mundo. A palavra que aparece para mundo aqui, não é a palavra usada comumente para a ideia de filosofia, a ideia conceitual de valores do mundo. A palavra que aparece aqui para mundo é a palavra cosmos. E quando a Bíblia usa essa palavra cosmos, ela está colocando tudo que está dentro do aspecto de entendimento de organização. E aí inclui não somente o indivíduo, a pessoa, nós, os que somos imagem e semelhança de Deus, como os criados, como representação, como coroa da criação, mas inclui mundo em todos os aspectos, a organização do mundo nas esferas que são estratosféricas, toda a questão de ordem planetária, estelar, toda a extensão do universo, inclui mundo, o aspecto aqui nosso da Terra, de toda esta ordem climática, de toda esta organização natural. Inclusive o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando fala da redenção, diz que esta própria natureza, ela geme, ela tem anseios pelo dia da sua redenção. A palavra cosmos é a palavra mundo aqui do versículo que nós vimos, 29, quando João diz que é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Significa, sabe o quê? Que o Senhor vai, no momento, e já começou isso com a obra graciosa de Jesus na cruz, estabelecer de novo todo o princípio de organização que o pecado manchou. Seja na natureza humana, seja na sociedade composta pelos homens, seja nas estruturas sociopolíticas, governamentais, seja no princípio de ordem social, seja na ordem de toda a questão de sistema do mundo, o Senhor haverá de restaurar. E aqui a palavra tem um sentido interessante, que é a totalidade de todos os bens, de todas as riquezas e de tudo que está no mundo está sob o controle de Deus, na pessoa de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Algumas coisas eu queria nesta noite, então, pensar nesse versículo 29, sobre visão, a mesma que João Batista teve. Sobre este outdoor vivo e andante, que expressa o próprio Deus, que é a expressão exata de Deus, era o cordeiro. Cordeiro eram os animaizinhos mais
singelos. E foi sempre usado na linguagem bíblica para representar aquele que era simples, puro, e através dos momentos de manifestação e de ofertas, ele era apresentado como tipo, como figura de Jesus. Por isso João usa essa expressão. Algumas visões, tantos textos nós poderíamos ler, aparecem apresentando Jesus como cordeiro. A primeira delas está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Não aparece a palavra cordeiro, mas é interessante, depois do relato da criação, imediatamente após vem o relato da queda. E conta o autor, na sua narrativa, no capítulo 3, como o pecado adentrou o mundo, de que forma aconteceu a queda do homem que foi criado perfeito à imagem e semelhança de Deus. E depois do Senhor estabelecer algumas consequências por causa da desobediência de Adão e o pecado ter entrado no mundo, ele disse, olha, da descendência da mulher, versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente e será ferido no calcanhar. É uma mensagem cristofânica, messiânica, já lá no Éden, apontando que da descendência da mulher nasceria aquele que pagaria todo o prejuízo, todo o dano que o pecado havia causado por causa da desobediência. E no versículo 21, nos diz que a nudez de Adão e de Eva foi coberta por peles. O texto não nos diz detalhes, mas supostamente quem cobriu a nudez, da qual eles se esconderam depois do pecado, com parreiras, com folhas grandes. E o Senhor procura por Adão na viração do dia, onde estás? E ele diz, porque estávamos nus, sentimos vergonha e nos escondemos. Então o Senhor veste de pele. A primeira manifestação de roupa que tem nas Escrituras foi o cobrir a nudez de Adão, supostamente por inferência com a pele de um cordeiro que havia sido imolado. Lição para nós da visão do cordeiro lá no Éden. Só Jesus pode cobrir a nudez da nossa vergonha. Ninguém tem poder para esconder da ira de Deus toda a culpa de nossa desobediência, a não ser a própria roupa do Filho de Deus, que nos veste com perdão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A segunda visão que nós temos de imagem do Cordeiro, que na realidade é a primeira, porque aí sim aparece a palavra Cordeiro, encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 22, nos seus versículos que seguem. E vocês conhecem a narrativa, eu não vou aqui me adentrar em detalhes dela, porque não temos como nos alongar. Mas é a narrativa do sacrifício de Isaac. Quando Abraão, o seu pai, sai com ele para oferecer no Monte Moriá um sacrifício. E quando lá estão, depois da grande jornada, depois de montado o altar do sacrifício, e de tudo pronto, de tudo arrumado, e o menino agora deitado sobre a lenha, e toda a expressão do sacrifício já em andamento, já em plena execução, quando Abraão vai imolar Isaque, vem uma expressão do alto do céu: não faça isso, Abraão. Agora entenda que isso só foi dito depois da pergunta de Isaque: meu pai, eis a lenha, eis o holocausto, está aqui o cutelo,
que era o objeto, tipo machado, que imolaria o cordeiro para o sacrifício, ele pergunta: está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? Abraão prontamente responde, versículo 8 de Gênesis 22, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o texto diz, seguiram ambos juntos. Isaac não questionou mais, deitado ali, já estava posto. Imagine na cabeça de um rapaz, já adolescente, indo para a juventude, o que passava na cabeça daquele menino? Que ele era a oferta, que era ele o sacrifício, mas não questionou. E ele entendia, porque certamente Abraão, seu pai, contou todas as histórias e todas as expressões do povo de Deus. Por isso eles adoraram. E na hora de imolar, eis aí o cordeiro, tira Abraão e trouxe. E diz o texto que eles desceram o monte depois de terem adorado ao Senhor. Deus é o Deus provedor, queridos. Não há sacrifício que façamos para aplacar a ira de Deus sobre nós, senão Ele próprio estabelecendo o seu sacrifício. Só Ele se compraz com aquilo que Ele mesmo preparou para o seu próprio prazer, que é a nossa salvação. A palavra aqui é substituição. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E na hora do sacrifício, lá estava o cordeiro imolado, no lugar de Isaac, o eleito, a filho da promessa. A descendência não podia ser exterminada. Lição para mim e para você: os eleitos de Deus recebem o benefício substitutivo da ira do Senhor com a propiciação. A provisão de Deus para os salvos é perdão. Amém? Terceira imagem que nós temos do cordeiro está lá em Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 1 até o versículo 12 diz assim: e é a história que nos narra desta maneira. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e as ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado. E assado é coisa boa. E assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Tem que comer tudo. Não deixe sobrar. Sobra desperdício. O que porém ficar até pela manhã, queimai-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, passar a Páscoa, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Essa é a segunda visão do cordeiro. A segunda estampa da imagem que eu e você temos que ter. A terceira, na realidade, a segunda da narrativa, que foi a saída do povo do Egito, com a instituição da Páscoa, depois a 10ª praga, com a morte dos primogênitos. Sabe o que significa esse texto, queridos? É
que o Senhor separa para si os que lhe pertencem por causa da marca do sangue do Cordeiro. Não foi toda a casa, mas as casas que estivessem com os umbrais, com o sangue aspergido, do Cordeiro imolado. E com prontidão, cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos, prontos para a saída. O Senhor nos separou para Ele, como povo seu, queridos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, é nosso Salvador. Somos dele, como propriedade exclusiva. Ninguém nos arrebatará da mão dele. Não é o mundo, não é o pecado, não é o Egito, não é a força de Faraó, não é a força do império desses dias. O Senhor tem separado os seus eleitos para o grande dia do livramento, porque estão debaixo do sangue do Cordeiro. Pensa nisso. E não viva aí uma vida de incertezas. Mas esteja pronto, cinja os lombos, calce sandália, pegue cajado, trabalhe. Porque qualquer hora do dia ou da noite poderá chegar. E na hora que o anjo passar, a morte vai vir. E quem não estiver debaixo do sangue vai morrer. Mas os eleitos sairão livres da condenação. Fomos separados por Deus. Lembra daquele cântico antigo que cantamos aqui no dia do aniversário da igreja, que o reverendo Itamar suavemente puxou? Cadê o Kinder Ovo, Moab? Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Cadê, gente? Qual é o tom? Me dê aí, por favor. Vocês sabem que eu não, de vez em quando, olha lá, ó, que bonito, ó. Eu sou do meu amado e... Pode pegar o microfone, dona Cidélia. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Imagina. Sua bandeira sobre mim é a bandeira do amor de Deus, representada no sangue de Jesus derramado, está sobre nós, somos dele, fomos separados para ele. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Está lá em Cantares. Nós somos de quem? Do amado. E nós amamos ele porque ele nos... O Cordeiro de Deus nos separou para ele. Nada nos separará desse seu amor. E Paulo canta esse estilo lá em Romanos 8, né? Quem nos separará? Dá até para dançar, não dá? Nesse ritmo aí a gente dança. Fome ou nudez, perigo ou espada, porque estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Fica de pé, ó. De que nem morte, nem pode balançar. nem Anjos em principados, nem coisas no presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está Agora, ó, em Jesus com a mão. Cristo. Nosso Pode sentar, meu irmãozinho. Você foi separado por Deus, eleito de Deus. O sangue do Cordeiro está sobre sua vida.
o anjo destruidor não aniquilará a sua vida. Você é do amado e ele é teu. A quarta imagem está em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A ideia aqui do versículo 7 de Isaías 53 é que o cordeiro sofreu. É o servo sofredor que levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e calado, sem abrir a sua boca, sofreu de maneira angustiante toda a culpa que era minha e que era sua. O Cordeiro de Deus trouxe sobre si no madeiro. Aqui nós entendemos que o Senhor Jesus carrega a nossa culpa. Toda a dor que ele sofreu foi para que eu e você pudéssemos ter perdão e vitória. Amém. Quinta imagem, o próprio João Batista diz aqui, no texto que nós lemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E meu querido irmão, minha querida irmã, durante toda a sua vida, no percurso de sua jornada como precursor, João Batista caminhando pelas ruas poeirentas lá da Palestina, certamente ele viu dia após dia alguns cordeiros sendo levados para o sacrifício no templo. Certamente aquele ermitão, meio tosco, meio lá do mato, meio rude, que teve coragem de enfrentar Herodes e dizer: tu estás em pecado, tu adulteras com a tua própria cunhada. Aquele que teve a sua cabeça decapitada numa festa de aniversário. Deve ter visto muitas vezes cordeiros sendo imolados. Num tempo de muita dor, de muito sofrimento que o povo vivia sob o domínio do Império de Roma. Mas quando Jesus aparece, quando Jesus se coloca diante dele depois daquela discussão, perguntando quem era ele, ele diz: está aí o Cordeiro de Deus. Não é aqueles lá do templo em sacrifício, mas é esse o que pode tirar o pecado do mundo. Quero concluir, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Eu sei que você deve estar já aí apressado, querendo voltar para casa. O resultado não vai mudar. Fique tranquilo. Já está tudo escrito. Então não tenha pressa. Já em casa você se alegra ou se entristece. Só tem duas soluções. Mas uma coisa você vai fazer: orar. Você já quem for. Mas até lá fica na paz aí, tranquilo. Para que correr? Basta a correria da nossa semana que começa amanhã. O livro do Apocalipse é tremendo. É uma narrativa que nem Spielberg, no seu melhor dia de imaginação, pode construir uma película. Película é antigo, né? É um HD hoje. Um high definition. Estou certo? Apocalipse está cheio de narrativas que João vislumbrou do Cordeiro vencedor. Versículo 8 do capítulo 5. Versículo 12 do capítulo 5. Não vou ler não, viu?
versículo 13 do capítulo 5 de Apocalipse, versículo 16 do capítulo 6, versículo 14 do capítulo 7, versículo 17 do capítulo 7, versículo 11 do capítulo 12, versículo 8 do capítulo 13, versículo 14 do capítulo 10, versículo 10 do capítulo 14 de Apocalipse, Apocalipse 15, 3, Apocalipse 19, 7, Apocalipse 19, 9, Apocalipse 21, 9, Apocalipse 17, 14. Se você pode anotar e contar aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, são nada mais, nada menos do que 15 expressões falando do Cordeiro de Deus na linguagem de João. E a expressão que resume todos esses versículos é que o Cordeiro triunfou e triunfa sempre. O que tira o pecado do mundo é o que venceu o mundo. É aquele que abre o livro. É aquele por meio de quem nós temos a vitória. A visão do Apocalipse é uma visão espetaculosa, estrondosa, maravilhosa, impactante, impressionante. Cadê adjetivo? Não dá. Para mostrar esse Cordeiro glorioso, Jesus, o Filho de Deus. Depois você lê em casa os versículos que eu disse, que eu não vou ler aqui não. Com o resumo que a gente entende então de tudo isto. Guarde. Se você não guardou nada, guarde isto. O Cordeiro morre a nossa morte para que possamos ter vida. O Cordeiro nos cobre com o seu sangue para que possamos ter perdão. O Cordeiro sofre em nosso lugar a dor do nosso pecado para que nós possamos ter alívio de toda condenação. O Cordeiro teve a sua vida imolada no altar de Deus, para que nós possamos ter a nossa vida desfrutando deste altar. O Cordeiro triunfa, subjuga todos os poderes do universo e do mundo, para que nele possamos ser mais que vencedores. O Cordeiro tira o pecado do mundo, porque nós estamos no mundo e em pecado fomos separados para Deus. Que Ele nos abençoe. Olha aí agora, que você está enxergando quem? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? Jesus, o Senhor. Que Ele nos abençoe. Você tem uma semana, um mês de vislumbre dessa estampa na sua mente, no seu coração. Você enxerga o Cordeiro e que Ele te encha de graça. Amém. Nós vamos ao momento da nossa ceia e eu quero chamar você nesse momento a ficar de pé e aos presbíteros para tomarem lugar conosco à mesa. Fica de pé. Abra sua Bíblia mais uma vez. No texto de 1 Coríntios. Texto instrutivo quanto à ceia do Senhor. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Ó Senhor, Senhor nosso, Deus bondoso, amoroso, benigno em todas as tuas obras. Nesta noite feliz, aqui neste lugar, dedicado, consagrado ao Senhor, reunimos-nos para te adorar, para te cultuar, mas também, ó Deus, para nos alimentarmos dos meios de graça que o Senhor dispõe para nós. E dentre esses meios está aqui o sacramento da ceia. Ó Senhor, sabemos que Ele foi instituído para que nossa memória não desvaneça, nossa contemplação do Senhor não se apague, nossa visão daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez por nós não se turve, mas que possamos lembrar em memória do Senhor tudo que o Senhor fez por nós. Por isso, ó Deus, cumprindo a ordenança contida em Tua palavra, reunimos-nos mais uma vez ao redor da mesa para comer do pão e beber do cálice, símbolos daquilo que em memória devemos celebrar: o corpo de Cristo cravado no madeiro e o seu sangue vertido para nos adquirir para o Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que agora abençoes esses elementos retirados que foram do uso comum, dispostos aqui à mesa, para que possamos, ao tomá-los nesta noite, sermos alimentados espiritualmente, fortalecidos em nossa mente e nosso coração, e preservarmos, ó Deus, em nós os valores da fé. Abençoa, ó Deus, agora esses elementos e a cada um de nós que vamos deles tomar. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. A Bíblia nos ensina que Jesus, na noite que foi traído, após haver orado, como a gente acabou de fazer, tomou o pão e, o tendo partido, disse: isto é o meu corpo que é oferecido por amor de vós, fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. É sempre bom a gente lembrar que todas as vezes que a gente participa da ceia do Senhor, a gente está lembrando de uma pessoa, está anunciando um fato e estamos aguardando o grande acontecimento. Nos lembramos de Jesus, anunciamos sua morte, mas aguardamos a sua vinda bendita e gloriosa. Por isso, quando você comer do pão e beber do cálice, pense assim: comei dele todos. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz
Bíblia também diz que após haver ceado, Jesus toma o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Todos que participaram do primeiro elemento podem agora participar deste elemento, lembrando que o cálice é descartável. Você pode tomar sem necessidade de esperar um pelo outro. Bebei dele todos, disse Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, Este é o meu cálice, da vida, nova aliança do meu sangue, rio que brota derramado em favor de vós, disse Jesus. Deus, alegria profunda no meu Fazer isso em memória de mim, todas as vezes. recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, és digno de louvor. Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz: amém. Até que ele venha, a igreja fala: essa é a nossa esperança. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com oração. Nós vamos agradecer nesta oração o tempo que Dona Lenira esteve aqui conosco. Ela agradece porque está retornando agora no final da semana, início da outra, voltando ao Rio de Janeiro. Foi bom para nós tê-la aqui, viu, minha irmã? Deus abençoe e leve sob a sua proteção de volta. Vamos também colocar nesta oração pelos que estão enfermos. Vamos pedir a Deus que abençoe aqueles que estão passando por momentos difíceis na saúde, por Júlia, neta de Nita, por Laurita, por tantos outros, a própria irmã Lenira, por sua viagem. Vamos orar, com a sua cabeça. Vamos ter essa palavra de oração, de gratidão, depois a gente encerra a impetração da bênção apostólica. E vamos seguir como Jesus e os seus discípulos, que após haverem ceado, cantaram e se retiraram. Vamos orar. Vou pedir ao presbítero Gustavo que faça esta oração e diante de Deus coloque
nossas vidas, a vida da irmã Leni, a vida dos enfermos, a viagem dela, e nos abençoe nessa semana e nesse mês. Oremos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se colocou como o Cordeiro Ó Senhor, para tirar o pecado do mundo, ó Deus, para nos livrar da condenação, ó Senhor, obrigado. e derramou o seu sangue, Senhor. Não o sangue de bodes, É verdade, não o sangue de animais, como na velha aliança, é verdade, que tinha que ser derramado periodicamente, ano a ano, mas um sangue de valor eterno. O sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário e que nos lava de todo o pecado. Ainda que sejamos imperfeitos, Senhor, sim Senhor, o poder do seu sangue é perfeito é verdade, para Tua nos obra eficaz. apresentar diante de Deus Ó Senhor, mais alvos do que a neve. aleluia, Obrigado, Senhor, por esse grande benefício. obrigado Senhor, Agora nós queremos te agradecer pela vida de Dona Lenira, ó Deus, por esse tempo que ela passou aqui conosco, ó nos Deus, alegrando, nos engrandecendo com a sua presença, Senhor. ó Deus, obrigado, Obrigado pela vida dela, porque a vida dela tem nos ensinado é verdade, a sermos mais parecidos com Jesus. muito obrigado Senhor, Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe ela ali no Rio de Janeiro amém, e agradecemos também, ó Deus, por essa oportunidade que ela está tendo de ir ó para o Rio de Senhor, Janeiro. Que o Senhor conceda a ela a oportunidade ó Deus, de abençoar muitas pessoas ali naquele lugar também. amém, Também, ó Deus, nos lembramos agora das pessoas que estão doentes. ó Senhor, por favor, Nos lembramos de Dona Laurita, ó meu Deus, pai, do presbítero Baliza, ó presbítero Senhor, Daniel, por favor Senhor, pessoas da nossa maior estima, Senhor, ó Deus, traz saúde a eles, e que tantos que representam tanto para essa igreja. ó Senhor, Senhor, nós queremos te pedir que cuide dessas pessoas. amém, você com a pequena ajuda, Que também, o Senhor. bálsamo do Senhor, ó Deus, o óleo de Gileade, sim, seja derramado sobre as suas feridas. amém, E com o poder do Senhor, o Deus, o Yahvé Rafa, ó Deus, aquele que cura, sim Senhor, esteja atuando com o poder amém, curador na vida de que cada um seja assim Senhor, desses seus queridos e nossos também. ó Deus, O poder de Jesus, aquele que cura, ó Deus, esteja sobre a vida deles. amém, O conforto do Senhor, ó Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, amém, esteja no coração deles e de todos os familiares, ó Deus, para consolar, para confortar, amém, para dar ânimo, para dar força, para dar alegria, ó Deus, para fazer com que toda depressão, meu Deus, seja tirada da vida deles. Ó Deus. amém, Toma conta de cada um deles, por favor Senhor, guarda-os debaixo do teu cuidado paternal, Amém. Senhor. Essa é a nossa oração em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. amém, e que agora a graça bendita, rica, multiforme, maravilhosa, superabundante de Jesus, o Cordeiro de Deus, esteja sobre cada um,
o amor eterno, imutável, grandioso de Deus, o nosso Pai, que nos adquire como sua propriedade, e toda manifestação de prodígio, de poder, de conforto, de consolo, de orientação do Santo Espírito de Deus que está em nós, vos abençoe. Abençoe a igreja de Deus aqui unida nesta noite e a todo o seu povo espalhado pela face da terra, nos dando a visão contínua do Cordeiro. Amém. Amém. Deus abençoe. Assim encerramos nosso culto. Qual é o cântico, menino? Ó, não é pós-lúdio cantar, não. É a gente cantar junto.